Senhor, os teus feitos, cantando essa tão grande salvação na qual somos participantes, na qual, ó Deus, o Senhor traz, ó Deus, os benefícios de Cristo a homens pecadores, ó Deus. Amém. E os faz participantes do teu reino, desta graça, os faz, ó Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, os faz, ó Deus, homens criados em retidão e justiça para viverem a tua palavra, Senhor, como povo do Senhor, como sacerdócio do Senhor, como uma nação santa, escolhida, ó Deus, para viver como nos reinos deste mundo. Ó Deus, tu nos agracia com todos estes favores, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. E é sendo grato a Ti que nós queremos cantar os Teus louvores nesta noite, Senhor. É sendo grato a Ti que nós queremos aprender um pouco mais com a Tua palavra, para cada dia mais, Senhor, nos adequar ao Teu padrão, para que a cada dia mais, Senhor, as nossas vidas, Senhor, possam refletir a glória de Cristo, a imagem de Cristo, para que a cada dia, Senhor, não mais viva o velho homem, Senhor, que reside ainda em nós, mas que pelo contrário, Senhor, Cristo viva em cada um de nós, Cristo reflita em cada um de nós, Cristo seja, ó Deus eterno, manifesto em cada um de nós, ó Deus, nas nossas atitudes, palavras, nas nossas relações, na nossa maneira de agir. Cristo possa, ó Deus, ser visto em cada um de nós. Amém. É o que em Cristo Jesus nós te rogamos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC 64. Hoje nós não lemos o reto projetor. HCC 64. Vamos de pé. Tu és santo e poderoso.
345, ainda de pé. Firme nas promessas. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura. O texto no capítulo 10, versículo 1, inicia da seguinte forma: Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: Pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele, os seus servos, para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhe rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despiu, ou os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos Círios de Bet-Reob,
e dos filhos de Zobá, 1000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tob. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os filhos de Zobá e Reobe, e os homens de Tob e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-o a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreram ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Amém. Se assim, vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus, ora lida. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de tê-la em mãos, ó Deus, de ter a tua palavra acessível ao nosso idioma, capaz, ó Deus, de examiná-la, de pesquisá-la, de entendê-la, capaz, ó Deus, de pregá-la, de ouvi-la, de ensiná-la. Senhor, nós te agradecemos pela luz da tua palavra, Senhor, na qual o Senhor, ó Deus, nos instrui, mediante a qual o Senhor nos exorta, nos ensina, nos consola, mediante a qual o Senhor nos ensina, Senhor, a tua vontade, o teu caráter, os teus atributos, mediante a qual o Senhor fala, ó Deus, acerca da nossa pecaminosidade e nos chama, ó Deus, a trilhar o caminho, Senhor, da tua vontade, o caminho da luz que a tua palavra, ó Deus, nos traz. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, e queremos te pedir, Senhor, assim como o salmista, ela esteja, Senhor, guardada em nossos corações. Faça, Senhor, a aplicação devida da tua palavra, Senhor, no nosso coração. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entendê-la verdadeiramente. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvi-la, Senhor, com os ouvidos dos nossos corações, e acima de tudo nos submeter a ela, Senhor. Dá com que a tua palavra seja, ó Deus, aplicada em nossas vidas, e dá com que ela transforme, ó Deus, os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé. 349. Quantos ainda lembram deste hino? Vamos de pé.
na forte aflição, os perigos de dor, na vil traição, o intenso temor. Me ajuda, Davi. Na forte aflição dos perigos e dor, na vil traição, o intenso temor, com toda a certeza de glória. Mestre, o mar se revolta. Mestre, o mar se revolta.
colocando uma música enquanto... Marcos, capítulo 9, texto que fala sobre a transfiguração de Cristo. Capítulo 9, do verso 2 ao 8. Marcos, capítulo 9, do verso 2 ao 8. Cristo se transfigura, ou é transfigurado diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O verso 2 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. E que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém, está assim. E agora, irmãos, o que tem a ver a transfiguração, hein? Com aquilo que Cristo disse anteriormente, tomar a cruz. O que é que tem a ver a transfiguração com aquilo que Jesus disse sobre morte e ressurreição, cruz, sofrimento, abnegação, perder para ganhar? Irmãos, o chamado radical de Cristo para o seguirmos pode proporcionar aos cristãos um certo receio, medo, ou até mesmo a tentativa de se autoproteger. Proteger a si mesmo, cheio de reservas, não se envolver, arrumar jeitinhos. Tudo isso pode acontecer comigo e com você diante do chamado radical de Cristo. Me sigam, venham após mim, se neguem, tomem a cruz, perdam para ganhar. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu se envergonharei diante do Pai na vinda com os meus anjos em glória. E tudo isso pode proporcionar a nós um comportamento de autodefesa, uma tentativa de fuga, ou uma tentativa de não seguir a Cristo como de fato Ele precisa ser seguido e exige que nós o sigamos. Vimos, irmãos, que nessa questão não há meio termo. Ou você segue ou você não segue. Ou você entra nesse caminho estreito ou você não entra no caminho estreito. Ou você se posiciona em relação a Cristo ou você se envergonha em relação a Ele. Então o chamado é radical, o chamado não há meio termo, temos que segui-lo de uma maneira corajosa, de uma maneira intensa, de uma maneira viva, de uma maneira bastante vigorosa. É esse o chamado de Cristo para mim e para a sua vida. Mas a pergunta que nós muitas vezes nos fazemos é: como fazer isso considerando as implicações estreitas deste caminho? Como
seguir a Cristo estreitamente, considerando as implicações do caminho e a nossa própria condição. Como fazer isso? Como seguir a Cristo da forma como Ele nos exige que o sigamos? É isso que eu tentarei mostrar aos irmãos através da transfiguração de Cristo aos discípulos. E o primeiro ponto que responde a esta pergunta é que nós devemos seguir a Cristo tendo Ele como fundamento da nossa esperança. Tendo a Cristo como fundamento da nossa esperança. Há uma conexão, irmãos, muito grande dessa passagem com o final do capítulo 8. Jesus deixou claro, novamente repito, da necessidade de nós nos negarmos. Negar o eu, negar o nosso orgulho, negar muitas coisas que do ponto de vista humano são legítimas, mas que para segui-lo nós precisaremos negar algumas coisas para que nós o sigamos de maneira fiel. E isso é traduzido através do termo negar-se a si mesmo. Abnegação. Ele fala também da necessidade de perder a própria vida. Ora, nós temos uma tendência de lutar pela vida e não perder a vida. Mas o Evangelho nos ensina a ressignificar as coisas. O que é vida para você? O que é alegria para você? O que é satisfação para você? O que é gozo para você? O que é ser rico para você? O que é ser feliz para você? O que é ter vida para você? O Evangelho nos ensina a ressignificar essas coisas, para que, ressignificando-as, temos condições de, com base no Evangelho e na Palavra de Deus, a gente perca o que preciso for perder e a gente ganha aquilo que preciso for ganhar. Por isso, irmãos, que em meio às perdas dessa vida, em meio ao sofrimento dos tempos presentes, como diz Paulo, Jesus também fala de uma glória futura, de uma glória a ser revelada, de uma glória a se manifestar. Ele fala sobre um ganhar, ele fala sobre um reino vindouro que já está presente entre vocês, mas que vai se manifestar plenamente no futuro. Ou seja, ele traz ao mesmo tempo implicações contundentes do discipulado, mas também ele fala de um consolo que virá. Ele fala de um reino que se manifestará plenamente, de uma alegria que será superlativa, que será intensa, que será duradoura, eterna, de um reino do qual todos nós devemos ansiar, para que ele venha, para que ele se manifeste. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês que são chamados por mim, vocês que são meus discípulos, vocês irão enfrentar aflições, vocês irão perder muitas coisas por causa de mim, do Evangelho. Vocês irão enfrentar a tentação de ganhar, de adquirir, mas vocês precisam ser fortes e resistir firmemente às tentações. Quando confrontados por ela, vocês precisam considerar as melhores coisas em relação àquilo que é insignificante. Vocês precisam considerar tudo pela ótica do reino de Deus, pela ótica do Evangelho, pela ótica daquilo que eu estou ensinando a vocês. Vocês vão ser preciso abrir mão de muitas coisas por amor de mim, por amor do Evangelho. Vocês vão perder muitas coisas, mas vocês vão ganhar muitas coisas. Vocês não podem imaginar a glória que há de se revelar no futuro, este reino pleno. Olha, todas as coisas avaliadas do ponto de vista deste reino se tornam insignificantes. Até a vida de vocês aqui no mundo, até a própria vida de vocês. Quando todas as coisas se consumarem, vocês vão ver o que é desfrutar da vida que já começam a desfrutar aqui. Vocês vão ver o que é desfrutar dessa comunhão plena e intensa
já vocês estão desfrutando aqui. Porque esse reino será um reino de paz, de justiça, não haverá mais dor, sofrer, injustiça, escândalos. Essa geração pecadora, adúltera, ela não mais existirá no reino de Deus, quando ele se manifestar plenamente. Vocês irão pertencer, fazer parte deste tudo do reino de Deus, que vai se manifestar. Vocês irão desfrutar de tudo isso, quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória do seu reino com os santos anjos. Vocês vão desfrutar de tudo. Irmãos, Cristo diz essas palavras duras a seus discípulos, mas sem jamais demonstrar que este evangelho ensinado por ele, esse evangelho que nos chama a enfrentar a vida com este realismo da verdade que nos impõe ao discipulado real, ele nos chama a desfrutar, mas sem tirar os olhos do consolo, sem tirar os olhos do Rei, sem tirar os olhos de Cristo, sem tirar os olhos do que é a verdadeira vida, sem tirar os olhos das promessas de Cristo, e que de certa forma são todas antecipadas. Todas antecipadas. Cristo está dando vislumbres daquilo que um dia será pleno. Cristo está dando sempre vislumbres através do Evangelho daquilo, irmãos, que um dia será pleno. Ele disse que aquele que cresce nele, ele o Pai viria e fazia morada nessa pessoa, ou ia fazer morada nessa pessoa, e rios de águas vivas fluiriam do interior dessa pessoa. Ele mostra vislumbres desse reino, quando ele dá vista aos cegos, quando ele faz o surdo ouvir, quando ele faz os leprosos serem limpos. Ele está ao mesmo tempo caminhando em cumprimento à palavra de Deus e dando vislumbres do que será este reino. A palavra de Deus está cheia de promessas consoladoras ao povo de Deus do que será este reino, do que será o nosso futuro glorioso em Cristo Jesus. Não são só palavras dizendo: olha, o caminho é estreito, tem cruz, tem sofrimento, tem aflição. Não. Cristo exige-nos um discipulado real para com Ele, e seguindo a Ele, mas ao mesmo tempo Ele nos consola acerca de suas promessas plenas, acerca de suas promessas, acerca da sua palavra, de um reino que se manifestará. E aqui, nada mais, nada menos, Ele está antecipando. Ele está mostrando a Pedro, Tiago e João, de uma forma ainda que não muito plena, o que será a sua glória, o que será aquela manifestação plena do seu reino. E aqui é um dos propósitos de Cristo, quando ele diz: Pedro, Tiago, João, e os chamam a subir ao monte. Ele os chamam para ensinar a eles que por trás daquela aparência humilde, daquele Cristo da Galileia, empoeirado, sofrido, homem de dores, que estava sendo perseguido e que estava caminhando em obediência à vontade de Deus e queria carregar uma cruz, esse Cristo iria se manifestar de uma maneira gloriosa. Ele iria trilhar o seu caminho de sofrimento como um servo humilde e sofredor, mas que esse humilde servo e sofredor estava escondendo uma glória que os discípulos precisavam conhecer, perceber ainda que antecipadamente esta glória do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E o texto diz que depois daqueles dias que ele ensina sobre a sua vocação como Messias, que ele ensina como devemos segui-lo,
ele toma os 3, dentre os 12, os 3, como um círculo mais próximo a ele, para desfrutar dessa experiência. Um grupo restrito: Pedro, Tiago e João. E o texto nos informa que eles sobem a um monte. Não fala o nome, não dá posições geográficas do monte, mas foi no monte que, diante deles, dos 3, sua aparência muda, irmãos. O termo aqui é metamorfose, ou seja, houve uma transformação na aparência de Cristo. Aquele Cristo que caminhava com eles, acontece uma metamorfose diante de Pedro, Tiago e João. A ideia aqui é que houve uma mudança externa que procedeu de dentro dele. A ideia aqui é mudar de figura. Irmãos, Jesus é tomado de um brilho tão intenso, ou seja, o seu corpo é tomado de um brilho tão intenso, que os discípulos, ou os evangelhos, começam a caçar palavras para descrever o que estava acontecendo. Os evangelistas começam a caçar uma forma de dizer o que estava acontecendo, o que aconteceu ali, para dar sentido e linguagem àquela experiência que Pedro, Tiago e João estavam ali participando. E Marcos diz o seguinte: olha, as suas vestes se tornaram tão brancas como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Pode pôr sabão em pó, omo, toda espécie de produtos químicos para tirar a sujeira de uma roupa branca. Marcos diz: não vai conseguir chegar à brancura da qual Cristo foi tomado diante de Pedro, Tiago e João. As roupas de Cristo se tornaram brancas do ponto de vista bem superlativo, bem intenso. Agora, o termo branco aqui, irmãos, não é para descrever a indicação ou denotar a indicação de uma cor branca. Não dá a ideia de que sem cor. Cristo ficou sem cor, uma cor reluzente, brilhosa, que parece um branco. Era uma espécie de palavra para descrever objetos polidos, resplandecente, reluzente, cintilante. É este Cristo que vai seguir o caminho de obediência e tomar a cruz. Este Cristo que ao mesmo tempo é homem, mas ao mesmo tempo é o Deus encarnado, é o Deus em forma humana, que vai trilhar este caminho de sofrimento. Cristo, a luz do mundo, é que vai seguir em obediência para morrer na cruz por pecadores. Aquela condiçãozinha humilde, de humilhação, tem um propósito por trás daquela condição escondida ali. Ou seja, o véu da humanidade de Cristo um dia iria ser descortinado ao mundo. Aquele Cristo vai aparecer de uma forma gloriosa diante de todos os seus filhos, diante de todo o mundo. Está antecipando esta forma diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. O caminho da cruz será trilhado pelo Cristo da luz, ou a luz do mundo. Este Cristo que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Este Cristo que vai assumir um caminho de dor, de obediência, mas que um dia ele viria numa condição de glória intensa, majestosa. E Cristo está fazendo isso para antecipar o que será o futuro dos discípulos. O que será a manifestação plena de Cristo no futuro. E nos ensinar e nos fazer lembrar, a mim, a você, os discípulos, que embora perseguidos, caluniados, embora perdendo, pertencemos a este Cristo. Somos participantes deste reino,
deste Cristo glorioso, deste Verbo que se fez carne para nos resgatar do mundo, e que um dia vai se manifestar intensamente, gloriosamente. Estão ali Pedro, Tiago e João, que foram desafiados anteriormente a seguir, e que são os três que, após a ascensão de Cristo, serão considerados, como diz Paulo em Gálatas, os colunas da igreja. Tiago, irmãos, que viveu pouco, foi o primeiro a ser passado ao fio da espada. Pedro, João, que perseguido escreve Apocalipse na ilha de Páscoa por causa do Evangelho. Eles estão tendo um vislumbre antecipado do que será a glória de Deus, revelada plenamente em Cristo Jesus. Isso nos diz alguma coisa. Até porque somos tentados a desistir, somos tentados a parar, a abandonar a cruz, a rejeitar o sofrimento, submeter-nos às pressões, afrouxarmos as mãos quando sofremos e angustiamos por causa da palavra. Tudo isso porque constitui tentações para mim e para você. Você não quer sofrer, você não quer perder, você não quer abrir mão dos seus projetos que não estão de acordo com a vontade de Deus para seguir a Cristo. Você não quer tomar cruz. Mas Cristo nos olha, ou nos chama a olhar para Ele. Ele é a nossa esperança. É no reino de Deus onde temos esperança. E é a visão de Cristo que deve ofuscar as demais coisas, e não as demais coisas ofuscar a visão de quem é Cristo. Na transfiguração vemos que há coisas ocultas e gloriosas para o povo de Deus. O Salvador morto e crucificado voltará com poder e grande glória. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Como o próprio apóstolo Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação tem para nós um peso excelente de glória. A cruz que carregamos, aquilo que negamos, que sofremos por amor a Cristo, não pode nem ser comparada com a glória que há de se revelar. Nada aqui nessa condição, irmãos, marcada pela queda, pode ser comparada com a condição que será totalmente revelada um dia em Cristo. Como diz Paulo, se nós esperarmos em Cristo somente desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu quero chamar você a fazer memória ou relembrar o texto de Hebreus capítulo 11. O texto fala ou marca fortemente uma caminhada de fé em meio a oposições. Uma caminhada de fé com fortes implicações de perdas. É o que Hebreus capítulo 11 está demonstrando. No versículo 8 do capítulo 11, ele começa dizendo, ou diz, acerca da vida de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Verso 10. Fez isso porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes quem?
os que ele já disse, os patriarcas, os irmãos do Velho Testamento que caminharam confiando em Deus pela fé, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Dois termos que marcam a nossa caminhada: estrangeiros e peregrinos na terra. E se na verdade, verso 15, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Verso 16, mas desejam uma melhor, a celestial. Verso 24, ele fala sobre Moisés. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco de tempo ter o gosto do pecado. Verso 37, muitos foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, morreram sem alcançar as promessas. Agora ele diz, para que eles sem nós se tornassem perfeitos. Ou seja, os irmãos do Velho Testamento estavam olhando para frente, caminhando em direção a uma pátria celestial. Nós caminhando, olhando para trás, para Jesus. As duas alianças se completam em Cristo. Ele está dizendo. Por isso o escritor, irmãos, fala sobre a caminhada destes homens, começando pelos patriarcas, terminando nos mais contemporâneos. Sabe para quê? Para exortar a igreja que estava enfrentando lutas e dificuldades na sua caminhada com Cristo. Muitos estavam afrouxando as mãos, desanimando, desfalecendo. No capítulo 12 ele diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas? Moisés, Abraão, os profetas. Deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira com paciência, a carreira que nos está proposta. Agora ele diz como? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, a glória a ser reassumida, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra de Deus. Ele diz aos destinatários, Hebreus: irmãos, na vossa luta contra o pecado, não resististe ainda até ao sangue. E muitas vezes, irmãos, a igreja enfrentou contexto de perseguições terríveis. Eu e você não enfrentamos hoje. Marcadas por sofrimentos terríveis. Nós hoje não enfrentamos muitos sofrimentos. Nós estamos mais embaraçados com o pecado que nos assedia e nos rodeia do que sofrendo por causa do Evangelho. Mas a exortação da palavra de Deus é clara: não tire os olhos de Cristo. Ele é o fundamento da nossa esperança. O seu Evangelho está antecipando todas as promessas, da qual um dia desfrutaremos plenamente. Enquanto não, me sigam obedientemente olhando para mim. Me sigam, tome a cruz de vocês, sejam firmes, corajosos, façam de mim a esperança de vocês. Irmãos, a glória a ser revelada é superior. Considere tudo como perda. Tudo.
Como diz Paulo, olha, ele tinha um currículo brilhante. Tinha uma carreira brilhante, promissora. Um jovem assumiu o sinédrio. Paulo, ele diz assim: eu excedi a todos os da minha época, todos. Quanto à lei, irrepreensível. Fariseu de fariseu. Hebreu segundo a carne, da tribo de Benjamim. Se alguém tem currículo, eu tenho um maior. Agora, não cabe dentro do sinédrio um cristão. Paulo, ou sinédrio ou Cristo. Ele diz: considerei tudo como esterco, por causa de Cristo, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Você precisa ver Cristo claramente. Esse Cristo precisa se tornar reluzente. Todo dia você precisa ver Cristo, para que as demais coisas se tornem ofuscadas aos seus olhos. Você precisa ver a sublimidade de Cristo, a sua beleza, a sua glória, e fazer dele o fundamento da sua esperança. Fazer dele a esperança da sua caminhada cristã, vendo antecipadamente os vislumbres do que será o reino de Deus. Olha, por mais que você desfrute a melhor posição na terra, diante da imensidão do reino e da glória de Cristo, isso se torna nada. Coisa insignificante, pequena. Portanto, o primeiro ponto é, irmãos, na caminhada difícil do discipulado, Cristo precisa ser a sua esperança. Cristo precisa ser o fundamento da sua caminhada, a sua esperança todo dia. Este Cristo precisa estar claro diante dos seus olhos, como esteve reluzente diante de Pedro, Tiago e João. E o segundo ponto é que este Cristo não é só o fundamento da nossa esperança. Ele é o centro da nossa existência. Cristo. Verso 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés. Estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Verso 6. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, aterrorizados. Irmãos, Pedro ficou aterrado. O tema aqui é aterrorizado com aquela visão. Agora aparece junto a Cristo Elias e Moisés, e falam com Jesus. Há uma comunicação entre Elias, Moisés e Cristo. Observe que Elias está em primeiro plano, porque certamente o evangelista quer combinar o ensino escatológico dos judeus com este Elias que eles ainda esperavam, e que no verso 9 em diante Jesus vai desconstruir na cabeça dos discípulos. Não, Elias já veio. Elias já veio. O que os discípulos estão vendo aqui, irmãos, é uma confirmação daquilo que Pedro confessa em 8:29. Tu és o Cristo. Ou seja, Jesus não é um precursor, ele é o Messias, o ungido de Deus. A atitude dos 2 representantes da antiga aliança, de deixar-se ver-se com Jesus e conversar com ele, é uma maneira de honrá-lo, de colocá-lo no centro. Está Moisés, ou Elias e Moisés. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. Primeiramente, Cristo quer deixar claro de que ele é o cumprimento de toda a lei. Toda aquela legislação que foi entregue a Moisés e por Moisés apontava para Cristo.
Ele não veio rasgá-la, nem abrogá-la, invalidá-la, anulá-la. Ele veio cumpri-la. Como Messias prometido, ele veio trazer as bênçãos redentoras, submetendo-se à vontade deste juiz supremo, Deus. E ele veio cumprir cada aspecto da lei, cada. Ele disse que não passaria, ou que não ficaria nada sem omitir do cumprimento da lei. Ele mesmo disse a João: João, convém que se cumpra toda a justiça. Convém que se cumpra toda a justiça de Deus. Ele veio cumprir a lei. Moisés está ali para dar testemunho de Cristo. Temos aqui também Elias, o representante dos profetas. Os profetas nos ensinaram acerca do Messias, irmãos, de uma maneira grandiosa. Falaram de seu nascimento. Miqueias diz: e tu, Belém, não será mais a menor das cidades, porque de ti nascerá o Salvador. Falaram de sua condição humilde, o nascimento em uma manjedoura, homem de dor, sabe o que é padecer. Fala de sua humanidade, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, seu reino restaurado. Fala de seu povo. Os profetas incansavelmente profetizaram acerca de Cristo. Como diz Pedro, à medida que eles iam profetizando, à medida que eles iam pregando, eles iam também investigando para ver em que ocasião iria acontecer aquelas coisas, diz Pedro. Em que tempo oportuno a mensagem iria se cumprir. Eles não viram. O único que viu foi João Batista, que diante da beira do Rio Jordão tem a mensagem dizendo que aquele sobre quem descer a pomba é este. Eis aí o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com um propósito específico de preparar o caminho, endireitar o caminho do Senhor. Ele veio cumprir todas as profecias, todas. Tudo que acerca dele estava escrito, inclusive Isaías 53. E aqui nós temos os dois representantes da velha aliança, que estão ali com Cristo, conversando com Cristo diante de Pedro, Tiago e João. Mas tem muito mais aqui. Moisés, numa certa feita, subiu ao monte e pediu a Deus que visse a sua glória. Mostra-me a tua glória, Senhor. Quero te ver, Senhor. Moisés, jamais homem algum veria a minha face e ficaria vivo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar por você toda a minha bondade e vou tapar o seu rosto, eu vou te tapar. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Moisés está aqui agora diante daquele que é a imagem expressa de Deus. Ele está diante de Cristo, que é a glória de Deus, que é a imagem exata do ser de Deus. Elias também está sendo respondido os seus questionamentos, quando, fugindo de Acabe e Jezabel, vai para um monte. Elias, o que faz aqui, Elias? Mataram os seus profetas, só eu fiquei, estou sozinho. Mas Deus diz: eu preservei para mim 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Elias está diante daquele onde Deus preserva o seu povo, Cristo. Aquele que é a propiciação. É em Cristo que Deus preserva para si o seu povo, zeloso de propriedade exclusiva de Deus. Agora tem mais. Por mais que Moisés tenha sido fiel em toda a sua casa, como diz Hebreus, por mais que Elias tenha sido um profeta fiel do Senhor,
homem íntegro. Eles são, na verdade, sombras pálidas daquele que é a verdadeira luz, Cristo. Eles são sombras diante daquele que é a perfeita manifestação da glória de Deus, Cristo. Agora, depois de alguns dias, os discípulos iriam vê-lo na cruz, crucificado entre dois ladrões. Este Cristo está se transfigurando, ou seja, o ápice da sua obediência, o ápice do cumprimento das profecias e da lei, iria levá-lo à cruz. A conclusão é: Cristo é o centro da nossa caminhada cristã. Todas as suas inquietações, preocupações, dúvidas, receios, medos, insegurança, elas só são satisfeitas em Cristo Jesus. Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Só nele temos a resposta, só nele encontramos o cumprimento perfeito da vontade de Deus, só nele temos paz com Deus, só nele temos justiça aceita, recebida por Deus. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Cristo precisa ser o seu tudo. Tudo. E não fazemos como Pedro. Está confuso a vida. Mesmo diante da visão, Pedro então toma a palavra e diz, verso 5, mestre, que bom estarmos aqui. Que experiência maravilhosa. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Moisés, ou uma para Elias, para Moisés, e uma para o Senhor. Ele quer ficar lá, fazer tendas. Agora, eu pergunto, Pedro, irmãos, querendo fazer tendas, querendo ficar no monte, primeiro está se esquecendo dos demais que ficaram lá embaixo. Segundo, ele quer construir um tabernáculo, um jeitinho humano para manter ali ou perpetuar aquela experiência que precisava se aplicar na realidade do discipulado cristão. Não, Pedro. Ele queria parar o tempo, conferir duração ao momento. Pedro ainda não consegue relacionar a majestade de Cristo com o é necessário que eu sofra. Pedro não está conseguindo relacionar este Cristo glorioso com aquele Cristo humilhado que vai à cruz. Observe que a conversa é entre Moisés, Elias e Cristo. A agenda daquela conversa é a cruz. É o cumprimento da vontade de Deus. O centro ali daquela conversa é Cristo submetendo a vontade do Pai para cumprir Moisés e Elias. Sua morte não foi um acidente, mas o cumprimento de tudo aquilo que Deus estava prometendo. O que Pedro está buscando, primeiro, é uma espiritualidade de fuga. Ele quer fugir da responsabilidade de negar a si mesmo, de obedecer, de tomar a cruz, de sofrer. Ele não quer enfrentar a realidade lá fora. Vamos ficar no monte. Aqui está muito bom. E no verso 14 diante, quando eles descem do monte, se deparam com o pai, desesperado com o filho demoniado. Irmãos, nós não queremos nos envolver com o rei. Nós não queremos perder, nós não queremos abrir mão, nós queremos ficar escondidos. Nós queremos ficar tendo experiências dentro de um quarto, de uma casa, mas carregar a cruz, sofrer, seguir a Cristo, dentro de uma geração adúltera, pecadora, corrompida, se envolver com
Eu e você queremos o monte, mas jamais o vale. Eu e você queremos a glória, mas jamais a submissão, a obediência e a obediência à palavra de Deus. Pedro então, não, Senhor, vamos fazer aqui, ou seja, ele iguala a Moisés, Elias e Cristo, uma tenda para os três. Pedro, Cristo é o centro, Pedro. Esse é o Filho amado, a Ele vocês devem ouvir. Ele está aterrado, são experiências que ele está tendo, mas ele quer que aquela experiência se perpetue. As nossas experiências, irmãos, verdadeiras com a palavra de Deus, com o Evangelho no dia a dia, não servem ao propósito de nos enclausurar, não servem ao propósito de nos fazer trancar-se dentro de uma casa ou nos isolar do contexto do mundo, mas pelo contrário, as nossas experiências e amadurecimento com o Evangelho tem o propósito de Deus nos levar para o mundo, para sermos sal, para sermos luz. O propósito de Deus é que desçamos do monte, é que encaremos a realidade que Ele mesmo vai descer e encarar, que é obedecer à vontade de Deus, e que é assumir a cruz, e que é sofrer. Mas Pedro não. Pedro mostra a minha e a sua atitude. Eu não quero me envolver com o rei. Eu não quero me envolver com o rei. Eu não quero me envolver com a verdade do rei, com as implicações do rei. Portanto, o segundo ponto é: Cristo precisa ser o centro da sua vida. Ele nos chama a negar e a seguir por amor a Ele e ao Evangelho. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, ao ponto de você dizer como Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, Cristo é o fundamento da sua esperança. Sua esperança é o quê? É um governo melhor no Brasil? Sua esperança é o quê? Um salário melhor no Brasil? Sua esperança é uma economia pujante, o Brasil ser o cabeça das nações? Sua esperança é o Brasil melhorar? Essa é a sua esperança. Sua esperança é paz entre Israel e palestinos? Sua esperança é um presidente evangélico para assumir o Brasil? Cristo precisa ser o centro da sua vida. Amém. O terceiro ponto é: Cristo precisa também ser o seu cabeça. Verso de número 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e deram uma voz que dizia: Ele é o meu, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais vivo com eles, senão Jesus. O texto diz que uma nuvem os envolveu, mostrando de que Pedro não vai fazer tenda coisa nenhuma. Pedro não tem tenda aqui não, chefe. Você não vai prender o Messias aqui no monte não, Pedro. Você não vai livrar da cruz, Pedro. Pedro, não é você que determina o caminho, Pedro. Aprenda, Pedro. Tu já se interpôs, chamou Cristo ao lado e disse: não faça isso. O Senhor não vai para a cruz. Agora, Pedro, quer amarrar Cristo no monte. Pedro, não é você que determina as coisas. É Deus quem opera em vós o querer e o realizar, segundo sua boa vontade. Você não é senhor da sua vida, você não é dono do mundo, você não é dono da sua vida. Fique quieto aí. Uma nuvem os envolve. Mas agora não haverá somente visões de Moisés, Elias e Cristo. A experiência com Cristo vai se tornar algo que inclui ouvir. Quando Ele inicia
inicia, irmãos, sua caminhada a Cristo, Deus confirma: é este o meu filho amado, é esse o filho em quem eu tenho prazer. Aqui Deus está reafirmando tanto a caminhada de Cristo escolhida por Ele, bem como reforçando os ensinamentos de Cristo acerca da sua vocação e do nosso discipulado. Vocês precisam ouvir Cristo. Ou seja, Deus está dizendo aos discípulos: eu estou falando através do Filho amado, a Ele vocês devem ouvir. Eles precisam, irmãos, crer nas palavras de Jesus sobre sua própria morte, ouvir, obedecer suas palavras sobre discipulado. A revelação de Deus é muito mais do que informações sobre Deus. É um chamado a ouvi-lo e obedecê-lo. E a marca do verdadeiro discípulo é a obediência. E Deus exige a obediência do seu povo. Aqui é uma ordem: a Ele ouvir. Eu estou falando através do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, o cabeça da nova criação, o Senhor da criação restaurada, dos crentes. Agora você poderia me dizer assim: se eu tivesse uma visão como aquela do monte, eu obedecia. Se eu visse Cristo se transfigurando diante dos meus olhos, que experiência arrebatadora! Eu ia ser tão fiel a Deus. Pedro diz o seguinte, que esta aqui é a palavra profética: fazei bem em atendê-la. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos chamados aqui a não ficar parado, não ficar admirado com uma experiência que Cristo está proporcionando a Pedro, Tiago e João. O que Deus está reforçando aqui é: você precisa obedecer ao que Cristo está dizendo. Ele precisa ser Senhor sobre sua vida. A marca do verdadeiro discipulado não é ter experiências arrebatadoras, mas é obedecer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nos últimos dias Deus falou através dos profetas aos pais, mas nos últimos dias tem nos falado através do Filho. Se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Deus está reforçando: a Ele ouvir. De relance, olhando ao redor, ninguém mais viu, senão Jesus. Ele se coloca como o centro daquela visão. A Ele vocês devem ouvir. Meus irmãos, Cristo é o Senhor, não só o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Suas palavras foram escritas e reveladas para que nós submetamos a ela, para que nós conheçamos a sua vontade e o sigamos, e sejamos em obediência a Ele, seguindo o seu caminho estreito, seguindo as suas implicações, seguindo esse discipulado estreito. É isso que Deus está reforçando aqui: a Ele ouvir. Não é Moisés, não é Elias, a Ele ouvir. E é esse o meu filho amado, ou seja, é nele em quem eu tenho todo o meu prazer, é nele em quem eu sou satisfeito, é nele em quem minha justiça será satisfeita, é nele em quem a minha bondade, a minha justiça, em quem a minha lei será cumprida. É nesse aí, o único que tem condição de ser amado. É nele onde vocês serão abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É nele. Então é em obediência a Ele que vocês devem seguir. Ele revelou perfeitamente a vontade do Pai. Ele trouxe a plena luz. Ele descortinou a
a vontade clara de Deus para as nossas vidas. E a ordem aqui é: a Ele ouvir. Então, irmãos, o Monte da Transfiguração reforça o chamado estreito de discipulado cristão. Essa experiência tem muito a nos dizer, porque fala de Cristo sendo a nossa única esperança. Este reino que está sendo manifesto nele, será manifesto plenamente nele. Está mostrando de que nele é a nossa esperança. É em Cristo que nós devemos olhar e caminhar. Também mostra de que Cristo deve ser o nosso centro. O centro das nossas inquietações, das nossas angústias. É em Cristo onde nós encontraremos plena satisfação. Ele tem que ser o centro da minha e da sua vida. E terceiro, Ele deve ser o nosso Senhor. Aquele que nos guia através da sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Ou seja, é através da obediência que nós iremos demonstrar que somos ovelhas de Cristo. É sendo Cristo o Senhor das nossas vidas, submetendo-se à sua vontade, é assim que nós continuaremos caminhando neste mundo. A despeito do sofrimento, a despeito da angústia, a despeito dos apertos por causa da palavra, a ordem de Deus, a Ele ouvir. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Que você faça de Cristo a sua esperança, o seu centro, o fundamento da sua vida. Que você tenha um coração submisso à vontade de seu Senhor, Cristo. Não é a vontade da igreja, não é a vontade do pastor, do ensinador. É a vontade de Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença. Meu Deus e Pai, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor reacenda a esperança de Cristo sobre os nossos corações, ó Deus. Amém. Que nós mantenhamos acesa, Senhor, a esperança que permeou o coração de todos os cristãos em meio ao sofrimento. Amém, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois aqueles irmãos, pois muitos irmãos, Senhor, em meio a sofrimentos extremos e terríveis, não se apegaram a esta condição efêmera deste mundo, Senhor. Não se apegaram a nada. Homens dos quais o mundo não era digno, Senhor, diz Hebreus. Mas é porque eles esperavam uma pátria superior. Amém. Essa pátria, essa cidade, onde Deus é o arquiteto, onde Deus é o fundador. E é dessa forma que o Senhor nos chama a seguir na nossa caminhada, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sabendo, Senhor Deus, que se nós perdermos a nossa vida neste mundo, Senhor, por causa do Teu Evangelho, a nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma pátria superior, nós temos uma esperança superior, nós temos promessas superiores. Promessas da qual, Senhor, o sofrimento do tempo presente não se comparar com a glória a ser revelada no futuro, Senhor. Amém. Por mais que carreguemos a cruz, a ignomínia, a vergonha, por causa do Evangelho, soframos por causa de Cristo, Senhor. Nós temos as firmes promessas de que Cristo vai manifestar plenamente o seu reino, apartar do seu reino todo escândalo, tudo aquilo que causa escândalo, dor, sofrimento. Assim como Ele é, nós o veremos. Amém. Senhor, que o Senhor reacenda a esperança em nossos corações, Senhor. E que Cristo seja o centro das nossas vidas, Senhor. Amém. Que este Evangelho, tendo como Cristo o centro das nossas vidas, Ele cure as nossas inquietações, Senhor. Sim, Senhor. As nossas fadigas, as nossas preocupações, Senhor, que nos faz estafar, a nossa falta de centro, a nossa falta de equilíbrio, o nosso embaraço. Ó Deus eterno, que esse Evangelho nos transforme, Senhor, e faça com que de fato Cristo seja o centro da nossa vida
seja o nosso tudo, seja a nossa caminhada, seja tudo em nossas vidas, Senhor. Pedimos aqui, Pai, tira a rebeldia dos nossos corações, Senhor. A rebeldia que nos faz se insurgir contra a Tua palavra, Senhor. A Tua ordem é que a Cristo ouçamos. O ouvir aqui, Senhor, não é só estar ouvindo mais uma pregação, participando de mais um ensino. O ouvir aqui envolve submissão à Tua vontade, Senhor. Amém. Que o Senhor retire dos nossos corações toda a rebeldia. Meu Deus eterno, que o Senhor retire dos nossos corações toda a dureza, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos dê um coração temente aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração que tema e trema, Senhor, da Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.